Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, como é que vai você? Tudo bem? Vídeos curtos para o Espírito Santo fazer você pensar. Você já leu Salmo 51, verso 5? Lá fala assim: em iniquidade eu nasci e em pecado me concebeu a minha mãe. Em iniquidade eu nasci. Veja só, a palavra aqui, a conjunção em iniquidade. Nós precisamos entender esses detalhes, porque a palavra em iniquidade, o verbo que conjuga, que faz a conexão em iniquidade, é a mesma coisa que eu falar: eu nasci nesse mundo, mas o mundo não nasceu dentro de mim. Agora, se estivesse lá, eu nasci no pecado e em pecado me concebeu a minha mãe, aí sim. Mas você pode pegar a sua Bíblia, meu irmão, minha irmã querida, está escrito lá assim: em iniquidade eu nasci e em pecado me concebeu a minha mãe. A palavra da conjunção ali entre os dois verbos importante, o verbo seguinte fala em, aí vem iniquidade, o verbo iniquidade. Antes de vir um verbo iniquidade, vem uma conexão em, não é no. No é um verbo que a gente nasceu no pecado. Aí dessa forma, nós seria transgressor por natureza. Mas lá está em iniquidade, ou seja, nesse mundo, ou em qualquer cidade, ou em qualquer país que você nasceu. Você nasceu num mundo de pecado. O mundo não nasceu dentro de você, mas você nasceu neste mundo. Agora, em pecado me concebeu a minha mãe. Por que em pecado me concebeu a minha mãe? Nós devemos fazer uma conexão, meu irmão e minha irmã, com Romanos 12, verso 5, verso 12. Fala assim: por um homem entrou o pecado no mundo, e a morte passou a todos os homens. Veja só, se o verbo parasse aí, também nós seríamos transgressor por natureza. Mas o verbo continua. Olha o verbo ação seguinte: porque todos os pecaram. Todos pecaram. Esse é um verbo ação que está no passado, mas todos que nasceram nesse mundo cresceram, se entendeu, teve capacidade de escolher, de decidir. Eles escolheram uma vez pecar. E para isso é que se manifesta o poder de Deus, como diz lá em João 15 do verso, que Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo na nossa vida. E qual é as obras do diabo? A prática do pecado, para agora dar bom fruto para a honra e glória do nosso Deus. Como diz lá em Efésios capítulo 2, verso 10. Fomos feitura de Deus para realizar as boas obras, que é os bons frutos pela graça e pelo poder de Deus. Então veja só a palavrinha lá, em iniquidade, não é no pecado, é em iniquidade. Em é o que? Você nasceu, é uma conjunção que você nasceu em iniquidade, ou seja, em um mundo pecaminoso, em um mundo do pecado, no mundo no qual o inimigo é o príncipe desse mundo. E você precisa buscar o príncipe da eternidade no mundo que jamais vai passar, que é Cristo Jesus, aquele que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. Precisamos entender esses textos para não, vamos dizer assim, endossar a nova teologia que ensina que nós somos pecadores por natureza. Não é verdade, nós não somos pecadores por natureza. Eu tenho uma criancinha de 7 anos, 7 meses, melhor dizendo, que é a Daça, nasceu num momento bem complicado, no meio de uma pandemia, e ela tem 7 meses agora, mas eu não creio que ela nasceu no pecado. Ela nasceu em iniquidade. Agora a mãe dela, o pai dela, sim, é pecador porque já praticou o pecado, mas ela não.
ela tem a natureza pecaminosa, que nós devemos ensinar para ela buscar Cristo Jesus e ser vitória sobre a tentação da natureza pecaminosa todos os dias pela graça de Deus. Mas chega um momento da vida nossa escolha, que nós escolhemos, que todos cometem pecado, o pecado ação, o pecado verbo ação, não é o verbo que você nasceu no pecado, certo? Lá quando fala em Salmo capítulo 51, verso 5, não fala que você não nasceu no pecado. O verbo lá, a conjunção, é que você nasceu em iniquidade, ou seja, no mundo de iniquidade. Isso é importante entender. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus ilumine, que o Espírito Santo ilumine a sua mente nessas leituras da palavra de Deus. Vídeos curtos para o Espírito Santo fazer você pensar. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.